Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, cada unidade do Bitcoin está nesse instante custando 89.800 dólares americanos, com uma queda de 0,5% ao longo das últimas 24 horas. Mas apesar da gente estar vendo essa queda de 0,5% ao longo das últimas 24 horas, a gente já está em um leve momento de recuperação. Na manhã do dia de hoje, o Bitcoin chegou a bater ali a marca dos 88 mil e agora voltou a apontar para cima quase ali novamente nos 90 mil. A marca dos 89.500, 90 mil é muito importante para o preço do Bitcoin. Se a gente perder essa resistência, se a gente perder esse suporte, na verdade, a gente pode muito bem ir ali para a faixa dos 85, 86. O mercado na manhã do dia de hoje estava muito agitado, tanto é que a gente vê que as principais criptomoedas estavam em queda, o Ether caindo 1,6%, com cada unidade em 2.970 dólares, BNB também queda de 2%, mas a gente já consegue ver nos últimos minutos dessa manhã do dia 21 de janeiro, a gente consegue ver que o humor do mercado está começando a mudar. E o que aconteceu para o humor do mercado mudar? Existem principalmente dois grandes fatores que pressionaram o preço, que estão pressionando o preço dos criptoativos, que estão pressionando os ativos de renda variável ao redor do mundo. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o presidente Trump, com toda essa tensão envolvendo o território da Groenlândia, né, que é um território da Dinamarca, ali, mas na América do Norte, e também a questão do Japão, dos títulos do Japão. O título do Japão, a gente teve um aumento ali da taxa de juros, o que atrapalha o carry trade global. A gente já imaginava que isso poderia acontecer à medida que estão atraindo esse capital para ficar lá. A gente vai ver atrapalhando o carry trade global, era algo que a gente já especulava, a gente já tinha comentado aqui ao longo dessa semana no Giro Bitcoin, que ocorreu após os rendimentos superarem 4%, sucedendo uma proposta de suspensão de impostos sobre vendas de alimentos feito na última segunda pela primeira-ministra do Japão, que levantou preocupações que o governo não tenha condições de cobrir o déficit. Então a gente tem justamente essa questão do disparada na pressão de compra de títulos do governo do Japão e, ao mesmo tempo, a pressão dos Estados Unidos para comprar o território da Groenlândia. E eu falei comprar porque agora teve a reunião de Davos, aonde no Fórum Econômico Mundial, aonde o presidente Trump falou que os Estados Unidos naturalmente não utilizarão força para pegar o território da Groenlândia. Mas apesar de falar isso, ele ressaltou que os Estados Unidos querem sim comprar, querem muito comprar e que vão, de alguma forma ou de outra, abrir essas negociações com a Europa, mas ressaltou de novo que não vão utilizar forças para pegar o território groenlandês. Isso foi muito importante, algo que está acalmando o mercado. Aparentemente o mercado estava acreditando que a gente poderia sim ter uma guerra envolvendo membros da própria OTAN. O que era, na minha opinião, algo bem improvável, mas a gente sabe como o mundo está bastante maluco, o mundo está bastante exótico, então o mercado não estava tão crente assim que não era uma possibilidade real. Inclusive, o Bitcoin agora acabou de conseguir recuperar a marca dos 90 mil dólares, que não tinha falado que poderia acontecer. E eu acho que nesse instante a tendência pode mudar. Se antes a gente estava numa tendência de queda, antes do discurso do Trump, agora a gente pode migrar, quem sabe, para uma tendência de alta. Muito importante conseguir se manter ali entre 89.500 e 90 mil, porque é o que vai possibilitar uma recuperação ali para a faixa de 93, 94 mil dólares. E isso a gente vai ser interessante a gente acompanhar no dia de hoje os ETFs de criptomoeda do mercado americano. Isso porque no dia de ontem a gente teve saída dos principais ETFs. No caso do ETF de Bitcoin Spot, a gente teve uma saída superior a 5.100 BTC, o que em dólar americano dá aproximadamente 480 milhões de dólares. E no caso do ETF de Ether, a gente teve uma saída robusta, interrompendo 5 dias consecutivos de inflow, uma saída de 72.145 ETH, o que em dólar americano deu aproximadamente 230 milhões de dólares, uma saída bem considerável para esse ETF. Então vamos acompanhar o dia de hoje, porque o humor do mercado começou a mudar graças a esse discurso do Trump lá em Davos, falando que não vai utilizar força. Então, se antes a gente tinha visto uma grande liquidação acontecendo, mais de 1,8 bilhões de dólares liquidados em 48 horas, que apagaram completamente os ganhos de 2026, agora o mercado começa a apontar novamente para cima com esse discurso. A gente vê o quanto o mercado, de uma forma ou de outra, é sim suscetível, é muito suscetível às notícias. A gente pode analisar gráfico, a gente pode fazer o que quiser, mas as notícias no mercado cripto, as notícias no mercado financeiro, de uma forma mais ampla,
são rei, na minha opinião. As notícias são o que mandam. A gente pode estar com um gráfico excelente, um gráfico apontando alta, mas se acontece uma notícia muito impactante, a gente vai ter queda, e da mesma forma o contrário. A gente pode até não estar conseguindo construir muita coisa positiva no curto prazo, mas se a gente tem alguma notícia muito boa ou alguma notícia que acalme os ânimos do mercado, o mercado vai voltar a subir. Então, se antes, até poucas horas atrás, a gente estava debatendo aqui da liquidação de 2 bilhões de dólares nas últimas 48 horas, agora, na minha opinião, a gente já vai começar a voltar a discutir um cenário de uma calmaria, de um momento melhor, pelo menos. A gente não vai estar debatendo queda, a gente vai estar debatendo calmaria. E para dar prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, uma empresa de Delaware que oferece serviços de fundos de pensão, fundos de aposentadoria, está oferecendo agora exposição ao Bitcoin. Não é uma exposição direta, afinal de contas eles não estão comprando Bitcoin, mas é uma exposição indireta bem considerável. Eles estão comprando o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock, que é o maior ETF do mundo. E eles estão limitando o percentual, né, de exposição até 12%, de acordo com a volatilidade do mercado, mas de qualquer forma isso é muito interessante. É uma empresa bem considerável, a Delaware Life Insurance Company, que tem mais de 40 bilhões de dólares em vendas, que acumulado em vendas ali em novembro de 2025, de acordo com o que eles falaram, e eles têm muito dinheiro investido. Então agora as pessoas que estão pensando em fazer um fundo de aposentadoria conseguem comprar isso e ficam expostas a Bitcoin. Então é a primeira vez que a gente vê, pelo menos em Delaware, o Bitcoin exposto em um fundo de pensão. Então o Bitcoin agora ele está chegando a pagar uma renda fixa, porque é isso que esse fundo de pensão faz. Ele vai recebendo o dinheiro da pessoa, ele expõe ali nos ativos que ele quiser, ele expõe em ações, em estoques do S&P 500, expõe agora no ETF de Bitcoin Spot, e ele vai pagando um dinheiro, como se fosse uma mensalidade para aquela pessoa durante a aposentadoria. Então muito interessante a gente ver esse movimento acontecendo, e eu sinceramente espero que esse movimento se alastre para outras empresas em outros estados, tanto dos Estados Unidos quanto também do mundo de uma forma mais ampla. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, dando uma atualização de uma notícia que a gente está debatendo aqui ao longo das últimas semanas, a gente sabe que o Clarity Act, que é aquele projeto de lei que verte sobre regulação no mercado cripto nos Estados Unidos, foi adiado de forma indefinida. E quem começou a falar para isso ser adiado, que era melhor não ter esse projeto de lei, foi a Coinbase. O CEO da Coinbase, então, Brian Armstrong, ele publicou na sua conta pessoal um texto bem grande falando sobre os pontos que não gostava desse projeto de lei, porque esse projeto de lei não estava com um texto bom e que entre não ter nada e ter esse projeto de lei era melhor não ter nada. Mas que os debates continuavam, ia tentar continuar uma construção para um texto melhor para conseguir a aprovação. E agora o assessor cripto da Casa Branca, ele criticou a Coinbase, falando que justamente essa possibilidade dele estar falando que no bill is better than a bad bill, ou seja, não ter nenhum projeto de lei é melhor do que ter esse projeto de lei, um projeto de lei ruim, é um privilégio graças à administração Trump, porque agora, pelo menos, não está perseguindo a indústria cripto, que apesar desse projeto de lei ter sim esse texto, ter sim alguns pontos de melhora, ele já evitava que o mercado cripto fosse perseguido. Então, alertando que adiar esse processo pode abrir espaço para uma regulação ainda mais dura no futuro. Mas vamos aguardar de perto, porque eu entendo os dois lados, para mim, têm suas razões. A Coinbase, os pontos que ela levantou, principalmente sobre o rendimento de stablecoin, é um ponto super forte, parece ser uma vitória do lobby bancário, mas também o comentário aí do assessor cripto da Casa Branca falando que não aprovar isso pode abrir portas para daqui a alguns anos, por exemplo, ter um projeto de lei que atrapalhe mais o mercado cripto, também é uma verdade. Então a gente vai acompanhar de perto o que vai acontecer, mas o que está bastante claro é que os debates continuam para a construção de um texto para ser aprovado. Então Clarity Act, para mim, apesar de não estar tão próximo quanto o mercado gostaria, ele também não está tão distante assim. Para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia muito legal, uma ação muito bacana de uma empresa, de uma rede de hambúrguer. A Steak and Shake, que é uma empresa, uma hamburgueria, uma rede de hambúrguer, uma rede de fast food, que tem tesouraria de Bitcoin, que recentemente, inclusive, comprou mais 10 milhões de dólares em BTC, fez um anúncio muito legal. A partir de 1º de março, todos os funcionários, todos os colaboradores da Steak and Shake vão receber um bônus em Bitcoin de 21 centavos de dólar por hora. 21 centavos claramente em menção a 21 milhões de unidades de Bitcoin e vai ser um bônus, ou seja, não é parte do salário, é um bônus, é um adicional. Eles fecharam uma parceria com a Fold App e agora eles vão fazer essa distribuição.
A única coisa que eles vão ter, os funcionários vão ter de obrigatoriedade, é que vai ter um período aí de 2 anos de vesting. Então, para conseguir coletar justamente esse Bitcoin que vai ser recebido de bônus. É algo muito interessante. Imagina só no futuro o quanto vai valer, o quanto pode valer esse Bitcoin que vai ser recebido pelas pessoas. Então, considerando aí um caso de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, vai receber mais de $1,60 em Bitcoin. E o quanto isso pode valer no futuro? Um exemplo que eu sempre utilizo é que aqui no Brasil, há uma corretora chamada Foxbit, que na época até era uma das maiores da América Latina. Quando eu entrei no mercado, ali em 2016, eles davam um bônus de R$5 para você comprar Bitcoin. Então você fazia o cadastro, você recebia R$5 para comprar Bitcoin. Ou era R$5 para comprar Bitcoin, era R$5 em Bitcoin. Não me lembro exatamente o que era, mas era R$5. E aqueles R$5 hoje em dia, tem até algumas pessoas que mantiveram esse valor, né, essa quantia. Hoje em dia vale mais de R$5.000. Então, o quanto será que esses funcionários de um longo prazo podem estar recebendo de bônus? Um bônus que hoje em dia aí é $1,60 por dia. Então, muito interessante essa iniciativa do Steak and Shake e vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu vou acompanhar porque eu achei muito legal. Muita gente está, inclusive, fazendo isso, né? Pedindo para o Grok lembrar para daqui a 4 anos, para as pessoas poderem procurar o quanto está valendo hoje esses 21 centavos de Bitcoin. Enfim, muito interessante essa iniciativa. Eu espero que as empresas que aceitem Bitcoin comecem a fazer algo do gênero. Muitas vezes os funcionários não podem receber Bitcoin porque eles precisam do dinheiro para pagar as contas, eles não podem ter essa volatilidade, faz total sentido. Mas agora, um dinheiro de bônus é algo muito legal. Super iniciativa do Steak and Shake. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio. Se você chegou até aqui agora, não deixe de se inscrever, qualquer que seja a plataforma que você está escutando a gente, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, o seu comentário, o seu like, a sua inscrição, o seu rating, a sua avaliação de 5 estrelinhas ajuda demais na continuidade do nosso trabalho. Ajuda com que o algoritmo veja que é um conteúdo relevante e distribua para ainda mais pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!